Olá, galera do segundo ano, seja bem-vindo a mais uma aula de física com o tema Equação Fundamental da Calorimetria. Na semana passada, a gente falou sobre o calor sensível, calor latente, calor específico e a capacidade térmica de um corpo. A capacidade térmica de um corpo representa a quantidade de calor necessária para que a temperatura do corpo varie de 1 grau Celsius. Isso é a capacidade térmica de um corpo representada por essa forma aqui. Capacidade térmica de um corpo é igual a quantidade de temperatura e a temperatura. Isso é a quantidade de calor e a temperatura. Bom, aí hoje a gente vai falar sobre a equação fundamental da calorimetria. Então, pessoal, vamos supor que a gente tem esse corpo aqui com uma massa qualquer e uma temperatura inicial. Se a gente fornecer calor a esse corpo, ele vai ficar com uma temperatura final. Então, o que é que isso diz? A quantidade de calor Q é proporcional à massa M e à variação de temperatura TF menos o T inicial. Fica com essa equação aqui. Quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Onde essa temperatura final e menos a temperatura inicial é chamada de variação de temperatura. Então, a gente pode escrever essa equação também assim, que vai ser igual a MC vezes ΔT. Pronto. Onde, mais uma vez, o M é a massa, o C é o calor específico, ΔT é a variação de temperatura. Esse C aqui, o calor específico, a gente também falou dele na semana passada. É a quantidade de calor necessária para que cada grama de uma substância sofra variação de temperatura correspondente a 1 grau Celsius. Por exemplo, cada material ele tem seu calor específico. Por exemplo, o calor específico do ferro é 0,11 caloria por grau Celsius. Então, nas questões que a gente vai ver, já vai vir o calor específico daquele material que vai ser estudado. Se não vier, é porque ele vai ser calculado naquela questão. A questão deve estar pedindo o calor específico, se ele não vir especificado na questão. Mas no nosso livro tem uma tabela com alguns calor específico de alguma substância que tem lá. Tá ok? Então vamos lá. Tem aqui essas observações. Se a temperatura final for maior que a temperatura inicial, o corpo recebe calor. Isto é, a quantidade de calor é maior que zero. Se o T final for menor que o T inicial, o corpo cede calor. Isto é, a quantidade de calor é menor que zero. O produto, MC, é a capacidade térmica do corpo. Logo, a capacidade térmica do corpo pode ser calculada pela massa vezes o calor específico. Como a gente já tinha visto, a capacidade térmica do corpo é calculada pela quantidade de calor dividido pela temperatura. E também aparece aqui, a capacidade térmica do corpo pode ser calculada pela massa vezes o calor específico. Então, vamos ver um problema de aplicação, onde a gente vai aplicar essa fórmula aqui, a equação fundamental da calorimetria. Vamos lá. Então, galera, vamos aqui para o nosso problema. Um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a uma temperatura de 20 graus Celsius. O calor específico do ferro é igual a 0,114 calorias por grau Celsius. O item A. Qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 graus Celsius para 50 graus Celsius? O item B. Qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 20 graus Celsius para menos 5 graus Celsius? Então, vamos para a resolução. Olá, galera. Vamos para a resolução aí do nosso problema de aplicação da equação fundamental da calorimetria. Então, de acordo com o nosso problema, nós temos a massa igual a 600 gramas, a temperatura inicial 20 graus Celsius, o calor específico, no caso do material aí que era um ferro,
0,114 calorias por grama grau Celsius. E no item A, a temperatura final é 50 graus Celsius. Então ele está pedindo para a gente calcular a quantidade de calor aqui nesse problema. Então vamos lá, a gente já viu que a nossa forma é que vai ser igual a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Isso aqui no item A. Então no item A nós temos que vai ser igual a massa é quanto? 600. O calor específico, no caso do ferro, aqui é quanto? 0,114. A variação de temperatura, a gente já viu que a variação de temperatura é T final, variação de temperatura é T final menos T inicial. No item A, quem é o T final? 50. Menos o T inicial, que é 20. 50 menos 20 dá 30. Pronto, chegar aqui agora é só calcular. 600 vezes 0,114 dá 68,4 vezes 30. Agora, 68,4 vezes 30 dá 2.052 calorias. Pronto. No item A, está resolvido o nosso problema. Tá? A resposta, 2.052 calorias. Vamos agora para o item B. No item B, praticamente a mesma coisa. A massa continua 600. Vou colocar aqui. Ó. A massa continua 600 vezes o calor específico do ferro, 0,114. E o que mudou aqui no item B foi a temperatura final. No item B, a temperatura final equivale a menos 5 graus Celsius. Então, já deu uma mudada. Então, vamos ver aqui. Pela nossa forma, a variação de temperatura fica. Variação de temperatura é igual a temperatura final menos a temperatura inicial. No item B, quem é a temperatura final? A temperatura final no item B é menos 5. E a temperatura inicial continua 20. Então, eu coloco menos na fórmula e fica menos 20. Nesse caso aqui, fica menos 5 e menos 20. Aquela regra, sinais iguais, soma e repete sinal. Então, a variação de temperatura aqui vai ser menos 25. Então, vamos colocar ele aqui. Menos 25. Menos 25, tá certo. Resolvendo, fica 600 vezes 0,114, quanto? 68,4 vezes menos 25 graus Celsius. Menos 25. Multiplicando 68,4 vezes menos 25, nós temos nossa resposta, que é quanto? 1.710 calorias. Lembrando que como aqui é negativo e aqui é positivo, mas menos fica negativo. Pronto. Então tá aí, galera, o nosso exemplo. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Valeu!